Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje nós iniciamos um capítulo novo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 14, Honrai o vosso pai e a vossa mãe. E eu vou ler os ensinamentos do Mestre. Sabeis os mandamentos, não cometeis adultério, não matareis, não roubareis, não prestarei falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Isso nós vamos encontrar em Marcos, em Lucas e em Mateus. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Isso nós encontramos no Decálogo, em Êxodo 20, 12. Essa máxima, honrar o pai e a vossa mãe, já se encontra nos 10 mandamentos. Ela é uma orientação? Não, ela é uma lei divina. E como lei divina, nós devemos estudar para compreender melhor. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, a doutrina espírita, vem trazer a chave desse entendimento que não é muito difícil, né, para nós. Quando se fala em honrar pai e mãe, nós entendemos que nós devemos a eles, né, o nosso carinho, o nosso respeito. Mas a doutrina vem nos falar ainda mais a respeito dessas relações. E ela vem falar justamente do processo reencarnatório, para que a gente possa entender a importância dessa lei divina. A questão da reencarnação, ela é um projeto que todos nós, eu, vocês, todos nós, antes de virmos para a Terra, nós nos organizamos. Para vocês terem ideia, quem conhece a obra de André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier, nós vamos encontrar inúmeros casos onde existe o projeto da reencarnação, onde ele nos orienta ainda, o espírito de André Luiz, que há departamentos específicos, né? E não é só esse autor, vários outros livros, Memórias de um Suicida, que Ivone Pereira psicografou, a gente vai encontrar nesse livro também as orientações de que são departamentos de espíritos que conhecem muito as leis de Deus, que conhecem muito bem a nossa vida, que nos orienta nesses processos. Então, nós todos estamos aqui seguindo um projeto, né? Um projeto que nos traz, como diz a doutrina espírita, a nossa evolução espiritual, o nosso aprendizado espiritual e de suma importância. Nas questões referentes aos pais, porque filhos todos nós somos, né? Aqui na Terra, reencarnados, todos somos filhos, nós não fugimos desta condição. Podemos optar em ser pais, mas filhos assim já somos. E por esse fato de termos espíritos que se interessam por nós, ou que se comprometem com nós, ou que junto de nós, né, projetam um processo reencarnatório, cabe a esses pais uma tarefa muito árdua. E uma tarefa de uma responsabilidade muito grande, porque não só vai receber, né, um espírito no seu seio familiar, como ele vai ser responsável, né, pelos primeiros anos de orientação e de vida. E esses laços familiares são, como diz a doutrina, não são laços novos, né? Não começaram hoje, não está só nesta encarnação e não vai ficar só nesta encarnação. Os grupos familiares, eles se unem por afinidade, por amizade, por carinho, por respeito, às vezes por dificuldades, por desafinidades, por compromissos, né, espirituais do passado que não foi lá muito bem estruturado, muito bem vivido. Então, as oportunidades que nós temos nesse microcosmo que é a família, ela repercute muito, né, em toda a sociedade. E a gente vai ver isso no Livro dos Espíritos. Primeiramente, eu vou ler a pergunta 204, que diz assim: desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores?
Não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames que remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente a causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Porque nós recebemos no seio familiar, claro que a maior parte dos grupos familiares se organizam de pessoas afins, mas às vezes nós recebemos em nossos lares espíritos não tão afins. E existem várias maneiras de entender, né, as dificuldades que às vezes a gente encontra em relação a um pai, a uma mãe, ou um pai e uma mãe em relação aos seus filhos. Essa dificuldade de entendimento, de acerto, está relacionado justamente com as nossas experiências reencarnatórias. E como diz aqui no Livro dos Espíritos mesmo, muitas vezes um grupo de famílias que tem uma afinidade, que combinam, né, projetam, né, a sua evolução espiritual conjuntamente, recebem espíritos que não são tão afins com essas famílias, mas para ajudá-los, para que eles convivam num ambiente espiritual mais salutar, para que ele possa aprender. Isso tudo a doutrina nos fala das relações, dos nossos laços de família. Na 205 ele pergunta assim: segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. Os espíritos respondem: ela amplia, em vez de destruí-los. Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi de vosso sangue. Ou seja, nós estamos sempre juntos uns com os outros. Ao contrário, ele amplia, eu posso agregar mais espíritos nos nossos laços familiares, porque eles continuam fora da matéria. A doutrina nos explica que nós não só projetamos esta encarnação e viemos, assim como nós vamos continuar juntos, né? Facilita o processo reencarnatório, a aprendizagem. E cabendo aos pais essa tarefa de poder orientá-los, de assisti-los, e principalmente por causa da infância, eu vou ler a pergunta 383 do Livro dos Espíritos, que diz assim: qual é, para o espírito, a utilidade de passar pela infância? Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, diz os espíritos. O espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir o que estão encarregados de sua educação. O Espiritismo vem abrir um novo capítulo da psicologia infantil e da pedagogia, mostrando a importância da educação da criança não apenas a esta vida, mas a sua própria evolução espiritual. Ou seja, tanto pode dar certo, né, a orientação de pais para com filhos, e ele dá um salto, né, na sua evolução, aquilo o impulsiona mais para frente, como ele pode retardar, caso os pais não cumpram com a tarefa. Então, quando Jesus e quando Moisés recebeu, né, nos 10 mandamentos, honrai o vosso pai e vossa mãe, é porque a tarefa das quais nós combinamos e da qual nós nos entregamos como filhos a esses pais é de suma responsabilidade e cabe a nós, sendo o que for, o que eles puderem nos dar, o nosso respeito e a nossa gratidão. E aí eu acho que eu gostaria de elucidar das questões dessas relações mais difíceis da família, e eu acho que hoje, mais do que nunca, pelo menos nesse período reencarnatório que nós estamos vivendo, com a pandemia, acho que os laços de famílias nunca tiveram tão em pauta, né? Porque nós fomos obrigados a conviver novamente em família. Nós fomos obrigados a olhar para a família de uma maneira diferente, e de nos aproximarmos mais e de refletirmos sobre a sua existência, sobre o papel que ela tem à nossa volta, da sua importância. E é importante
esse momento, essa parada, essa reflexão, porque a gente costuma ver não só as crianças sendo abandonadas, e eu não digo abandonadas do ponto de vista material, é do ponto de vista espiritual, da educação da qual acabei de ler aqui no Livro dos Espíritos, do compromisso que esses pais têm, porque nós viemos aqui para o nosso progresso espiritual e não só para o nosso progresso material, como também do outro lado, né, a gente vê os nossos idosos abandonados também. E essa é uma relação da qual a gente precisa refletir, porque é uma lei natural e ela é de importância vital para o nosso progresso e para a nossa felicidade. E aí eu queria ler com vocês, acho que é melhor ler, sobre piedade filial. Esse capítulo ele vai falar sobre ingratidão dos filhos, é a parte que me reserva, né? E sobre piedade filial. E na piedade filial é papo reto, que nem diz os jovens. Os espíritos, e Kardec nos traz as orientações, né, para que a gente possa ter uma relação mais sadia, né, mais feliz de cumprir com o honrar pai e mãe. E diz assim: honrar seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhe repouso na velhice, é cercá-los de cuidado como eles fizeram conosco na infância. E vai mais. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa porque dão aos seus pais o estritamente necessário, para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas para não os deixar na rua, reservando para si o que há de melhor e de mais confortável. Ainda bem que quando não o fazem de má vontade e não o obrigam a pagar caro o que lhe resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Diz mais. Não, os filhos não devem aos seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem dar-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos regalos, os pequenos gostos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial, grata a Deus. E aí diz mais: alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, e nós sabemos disso. Mas a Deus é que compete puni-los e não aos seus filhos. Então a advertência é muito clara em relação à questão da piedade filial. A nossa, e a gente vê uma sociedade hoje que, como tanto quanto as crianças, porque os pais não têm tempo, os pais também não têm tempo, né, os filhos, né, de olhar para os pais. E essa é uma relação preocupante, porque a gente acaba deixando de entender que nós vamos estar sempre juntos, que nós não podemos dar maior importância à nossa vida material ou de ter para sermos. O ser mais amável, estar disposto aos pais como aos filhos, e nesse caso, né, honrar ao pai e mãe, que é o tema da noite, é de suma importância. Esses espíritos eles vão continuar vivendo com a gente. Nós fizemos um compromisso com eles, nós criamos um projeto de vida e isso vai continuar. Claro que agora os nossos idosos eles estão vivendo mais tempo, e o fato de viver mais tempo, outras doenças vão aparecendo, mas não são doenças do espírito, são doenças da matéria. E por ser da matéria, vão passar. Então, as nossas relações com essas pessoas, elas devem ser relações extremamente amorosas. Nós devemos, como a piedade filial nos fala, atendermos a essas necessidades, a convivermos com essas realidades, a perguntarmos a estes idosos, a esses nossos pais, né, o que eles pretendem, o que eles gostam, qual é o sonho deles.
E para isso eu vou contar uma história bem legal que eu vi recentemente na internet, de um asilo de idosos abandonados em Pirassununga. E a orientadora desse asilo, da orientadora social desse asilo, ela perguntou para cada velhinho que sonho eles tinham. Ela comprou uma lousinha e ela escreveu o sonho que eles falaram que tinham e ela tirou uma foto e ela colocou na internet. E para sua surpresa, as pessoas começaram a procurar o asilo para poder fazer o sonho dessas pessoas, realizar o sonho dessas pessoas. Então eu vou contar um deles para vocês, que era de um senhor que ele queria andar de avião antes de morrer. E aí se vê que é um fazendeiro, alguém que tem um monomotor, e ele leva, né, eles filmam, ele entrando no avião, sentando, e aí um pedido que ele fez pro piloto era se ele podia sobrevoar o asilo. E ele deu uma volta no asilo para ele olhar o asilo de cima e ele pediu para dar outra volta, ele quis mais uma vez olhar. E aí ele perguntou para o piloto, eles estão vendo nós? Ele e o piloto, com certeza eles estão nos vendo. E aí depois ele dá um depoimento de alegria, como também teve nesse asilo o casamento de 2 velhinhos, ela com início de Alzheimer, mas eles queriam na verdade casar, mas como isso, né, perante a lei não era possível, e eles fizeram uma festa de noivado para eles, onde a festa reinou, a alegria, porque é importante nós cuidarmos disso, cuidarmos dos sonhos, cuidarmos das necessidades, né? Da gente não descartar o que não é descartável na nossa vida, né? Porque nós vamos continuar com esses nossos irmãos e se hoje eles não têm a consciência, porque a própria matéria não os permite mais, eles vão continuar nossos amigos, vão continuar nossos parentes do ponto de vista espiritual. Então nós precisamos atendê-los de alguma maneira e eu acho isso muito importante e a doutrina espírita nos esclarece sobre, nos dá essa luz de dizer da importância para o nosso progresso, porque é no pequeno que a gente aprende a amar, é no pequeno que a gente aprende a perdoar, é na família, na célula familiar que representa a sociedade. E para conferir isso que eu estou falando, eu vou ler a pergunta 755 do Livro dos Espíritos, aliás, a 774, desculpa. Ele pergunta aqui, há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais do que resultado de costumes sociais e não de uma lei natural, de uma lei divina, como eu falei. Que devemos pensar disso? E os Espíritos respondem, o homem tem outro destino que não o dos animais. Por que, pois, querer sempre identificá-los? Para ele, há outra coisa além das necessidades físicas, há a necessidade do progresso. Os liames sociais são necessários ao progresso e os laços de família resumem os liames sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural, os liames de família, os laços de família. Deus quis que o homem assim aprendesse a amar como irmãos. Ou seja, é nesse núcleo familiar que nós nos desenvolvemos os nossos sentimentos. E aí assim, a 775 diz, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, a família tem um peso e honrar o pai e mãe é importantíssimo dentro de uma lei natural, da qual nos guia, né, como espíritos imortais, né, que somos. E aí vem a gratidão dos filhos, que eu já falei mais claramente e talvez relembrando a história do Segismundo, do livro do André Luiz, eu acho que é Os Missionários, se não for é Os Mensageiros. E é sobre a reencarnação de Segismundo. E eles estão vivendo exatamente essa coisa da ingratidão dos filhos. E nesse caso é um pai que está com dificuldade de receber aquele espírito no seu seio familiar, embora eles tenham feito o projeto, tudo, mas no momento da aproximação, ele remota a experiência da vida passada, na qual, né, o Segismundo, que se pretende ser filho, né,
desse outro espírito o matou. E aí, quando ele se aproxima, ele tem uma repulsa. Então, a espiritualidade durante o sono reúne os dois novamente para dizer, ó, lembra? E vocês combinaram de que ele viria como seu filho, ele já te pediu perdão. E aí, novamente, o Segismundo pede perdão para ele, fala para ele dar uma nova oportunidade, conversa, e aí ele vai ouvindo, ele vai lembrando e cedendo, né, ao pedido desse espírito. A história para aí, claro, depois tem toda a orientação do plano espiritual, a ajuda para o reencarne de Segismundo, mas a gente vai entender nessa história de que, claro que nesse momento esse pai ia ter uma certa repulsa desse filho intuitivamente, pelos laços que os uniam, mas não é importante a gente se apegar ao que foi no passado, mas a lição é, neste novo momento, o que eu vou fazer para que no futuro isso seja alguma coisa boa. É claro que eu não tenho afinidade com todos que estão à nossa volta, mas eu preciso desenvolver o perdão, o amparo, a ajuda, o entendimento, para que a gente possa mudar o futuro, né? No presente, no agora. E tem uma aqui, é Santo Agostinho, que fala sobre os laços de família e ingratidão dos filhos. E fala assim, Deus não dá prova superior às forças daquele que o pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, ó, a orientação, não é que falte possibilidade, falta é vontade. Então, mesmo que nós tenhamos as dificuldades familiares, que é muito comum em todas as nossas relações, porque ainda nós somos espíritos em processo, imperfeitos, né, mas em processo de evolução, é a orientação que ele nos dá aqui, Santo Agostinho, quanto à relação da caridade. Ele diz aqui também em relação aos espíritas, né, que tem esse conhecimento, né, que faz com que a gente forme famílias, né, que tem a intenção de um ajudar o outro para o progresso. Ele diz assim, acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os e depois no mundo dos espíritos a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que a seu turno poderão salvar ao outro. Ou seja, né, é uma cadeia, né, um amparando o outro, né, porque se eu tenho um defeito, o outro meu companheiro ou filho também os tem, então cabe a nós, né, vivermos essa relação da melhor maneira possível. E seguindo a recomendação de Deus nosso Pai, porque é uma lei natural, honrai vosso pai e vossa mãe. Que Jesus nos abençoe.